Rapaz, um maníaco armado num carro preto ficou perseguindo uma mãe com as filhas, ela se escondeu embaixo de um caminhão com as crianças. Que desespero. Vamos ver. Sou ajudante de pedreiro mesmo, tipo assim, eu tô construindo minha casa e eu ajudo, sabe? Então, trabalhadora. Eu tenho muita resistência, sabe? Eu tenho muita. Se fosse uma mulher normal, não conseguiria segurar as duas filhinhas, uma de 2 e uma de 5 no colo e subir isso daqui em menos de 0 segundo. Eu desapareci da visão dele, ele me perdeu de vista, ficou me procurando. Para quem está acompanhando a gente, chegando agora às 6 horas e 52 minutos, nós estamos conversando ao vivo com a Daisiane, que é uma vítima que está sendo perseguida por um homem que já é conhecido na região onde ela mora como o maníaco deste veículo escuro que está passando aí, ó. Esse carro aí, ó, é um Fiesta preto. Esse é o modelo do carro. Essa imagem que você está acompanhando, que ele está fazendo essa conversão, inclusive proibida no meio aí dessa avenida, é porque ele tinha visto a Daisy, ele já estava aguardando a Daisy chegar em casa. Quando ele a viu na rua, que ela estava com as filhas, ele faz esse retorno e vai em direção a ela. Até que nesse ponto é o escadão exatamente onde o Fernando está com a gente. Agora, pode me tirar o palumbo? Mostra aí, Fernando, o escadão. E Daisy, queria que você relatasse como é que você fugiu, como é que você enxergou esse ponto que ele não conseguia acessar com o carro, provavelmente, né, Daisy? Sim, eu vi que eu não ia conseguir lutar contra um carro, então eu tava atrás daquele caminhão. Deus e aquele caminhão que me salvou. E aí eu consegui subir correndo com elas e ficar escondida atrás do carro. Ele subiu 2 vezes lá em cima. Ela tá ouvindo? Pode falar, eu tô te ouvindo, Daisy. Exatamente isso também, Dani. Ele pega aqui numa rua e dá a volta, ela tenta subir, tem um matagal aqui do lado, ela se esconde com as crianças, né? Você se escondeu com as crianças e ele na rua de cima volta a te perseguir. Sim, ele vai até lá em cima, ele vira o carro antes, eu faço assim pro vizinho, não falar que eu tô ali, o vizinho faz assim, e aí ele vira. Quando eu já começo a ligar pra polícia, quando eu tô falando com a polícia fica pedindo um número. Eu falei, é a rua do Cabo 80 no Escadão. Não, mas onde você tá, não sei o que. Eu saio pra procurar. Na hora que eu saio pra procurar, ele me vê. E ele volta de ré, que é os vídeos que eu enviei pro Fernando. Ele volta de ré, e aí ele faz assim, que vai me pegar. E aí é nessa hora que ele sobe lá em cima, e eu começo a pedir pra entrar na casa dos vizinhos. Os vizinhos falam, eu não posso. E aí eu fico desesperada, ele vem na minha frente, eu saio correndo. E aí eu começo a sair correndo, e aí eu desço com elas aqui perto desse caminhão, e aí eu já entro pra minha casa. E aí eu tranco elas, e a polícia me liga pra me voltar aqui e falar com eles. Ô, Daisy, o caminhão que a gente vê nas imagens é esse caminhão que tá parado aí na rua? Que você se escondeu, né, com as suas filhas? Esse mesmo. Mostra pra... Sim, eu fui se escondendo atrás dele. Olha só, essa imagem que a gente tá acompanhando de dia, olha lá, ó. Essa imagem que nós estamos acompanhando, essa imagem foi gravada durante o dia. Essa perseguição aconteceu durante o dia. Essa é a Daisy e as 2 filhas dela, uma de 2 anos e a outra, depois você me corrige a idade, Daisy, acho que são 5 anos que a sua segunda filha tem, que no caso é a primeira e a segunda tem 2. Essa imagem, gente, é de uma mãe correndo desesperada. E como é que essa mãe conseguiu fazer isso? Porque a Daisy trabalha como ajudante de pedreiro. Nós estamos falando de uma mulher trabalhadora, que trabalha de forma honesta. Essa é uma outra imagem que nós tivemos acesso. Pode colocar lá, Fabiano. Não essa, aquela outra imagem que nós também tivemos acesso, que entrou ainda há pouco. Ó, essa imagem dela correndo, a outra. Entrou uma imagem um pouco depois dessa. É o Tinho Me Ajuda. Olha lá, ó. Quer ver, ó? Daqui a pouco a gente vai ver uma segunda imagem, que também, assim, estamos recebendo imagens dos moradores da região. Essas imagens que nós estamos compartilhando aqui agora ao vivo, são imagens que a própria Daisy, que foi a vítima, delegado Palumbo, que teve que ir atrás. Porque isso aí é trabalho da polícia. Quem tem que ir atrás de prova contra bandido e contra denúncia é a polícia, não é a vítima, delegado Palumbo. Exatamente isso, Dani. A vítima não pode ser vítima 2 vezes. Ela não pode ser atacada por um tarado durante a tarde com a luz solar, ir pra delegacia e receber a notícia. Corre atrás das imagens, me ajuda aqui. Não quero falar com você. Volta daqui uma semana. Enquanto isso, o taradão, livre, leve e solto aí, pode atacar outras mulheres. A vítima não pode ser vítima 2 vezes. A vítima não tem culpa que não tem efetivo policial, que não tem policial civil, que as delegacias ficam fechadas, que não tem patrulhamento. O mínimo que a vítima merece, ainda mais tratando de ser uma mulher que quase foi atacada por um tarado, é ser tratada com muito, mas com muito respeito mesmo, Dani. É vergonhoso o que aconteceu com essa moça, Dani. Ô, Daisy, essa outra imagem que nós estamos mostrando é uma imagem que o veículo está parado na rua. Foi você que fez essa imagem? Foi algum vizinho? Porque eu sei que existe agora uma força-tarefa feita por parte dos seus vizinhos para tentar identificar e principalmente prender esse suspeito, né? Foi os vizinhos. Quando eles perceberam que era o carro, pelos adesivos, pelos amassados que estavam nos vídeos das câmeras, os próprios vizinhos começaram a seguir ele. Só que ele percebeu.
E aí, como em cima do carro dele tem um pano, os vizinhos ficou com medo de continuar no lugar, ligou pra polícia, falou pra polícia ir até o local e ficou com medo de permanecer no lugar e eles continuar armado, né? E aí ter mais outras vítimas. Porque a nossa dúvida, a gente não estamos pensando só que ele possa ser um tarado. Tá pensando que possa ser um sequestro infantil, porque ele sabia o horário que as minhas filhas iriam estar comigo, entendeu? Não era o horário que eu ajudo na obra de manhã, era o horário que eu pego elas na escola. Ele sabia tudo sobre mim. Então, Daisy, a situação é ainda mais preocupante. Esse homem está acompanhando Mais grave, os seus sim. passos. Esse caso é muito mais grave do que a gente está entendendo Sim. até aqui, porque ele está Mais acompanhando grave, os seus sim. casos, os Sim. seus passos. Ele sabe dos seus horários, ele sabe onde você mora, e isso é muito perigoso.